Sejam todos bem-vindos ao capítulo 37, um capítulo que Emmanuel intitula como Honras Vãs, ou Vanglórias, né? Honras Vãs. Nós vamos ver do que se trata este capítulo 37, que Emmanuel se baseia pelo evangelista Marcos, no seu capítulo 7, versículo 7. Então, Emmanuel nos traz o trecho que diz o seguinte: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, palavras de Jesus, que o evangelista Marcos nos traz, ou seja, honras vãs. Jesus, ele nos diz que em vão me louvam. Como seria isso, em vão? Por quê? Ele diz que ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus. Então, ele quer dizer que nós o louvando, nós na realidade estamos o louvando em vão, porque nós estamos, na verdade, ensinando doutrinas que de fato são mandamentos de homens, em nome dele. Vejam, nós vamos avançar nisso, vamos entender o que o nosso benfeitor Emmanuel quer nos trazer. E o que Marcos diz nestes versículos que nós vamos ler, porque nós vamos já pegar um trecho ali antecessor, para que nós possamos ter uma ideia do que o evangelista quer nos trazer e do que ele nos narra que Jesus mesmo nos ensina. Então, quando nós vamos aqui diretamente ao Evangelho de Marcos, nós observamos que aqui é uma questão, obviamente, que Jesus, nesta altura do seu ministério, já fazia milagres, já era reconhecido em toda a localidade que ele pregou. Tá certo? Mas o que ocorre, na verdade, é que isto vem incomodando, né? De certa monta, todos aqueles ditos fariseus ou doutores da lei. Esta é a questão. E quando o evangelista nos traz esta passagem, ele quer nos dizer, né, sobre o que Jesus tem a dizer a esses que estão se incomodando com os seus ensinamentos. Nós vamos ver isto, né, com uma propriedade que Marcos nos traz. Então, para que nós cheguemos aqui ao versículo 7 em questão, nós vamos pegar aqui do primeiro, que já está bem perto, né? Onde diz o seguinte: os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele, ou seja, de Jesus, né? E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras. Vejam, isto é, sem lavar as mãos. Sem lavar as mãos. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Veja, isso é uma tradição antiga, certo? E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. Então, toda essa parte, né, de asseamento, para poder ingerir algo que seria impuro e que toda este ritual de lavagem do corpo, né, seria para purificar o que se vai ingerir, então, certo? E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros, os pratos de metal e etc. Enfim, os fariseus e os escribas perguntaram: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Vejam, questionando, então, baseado nas leis antigas. Mas comem o pão com as mãos impuras? Então vejam, olha essa palavra, né? Mãos impuras, né? O que seja, né? O que seria, o que é para eles, né, este sentimento de impureza. Vejam, Jesus disse-lhes:
Isaías, com muita razão, profetizou de vós hipócritas. E aí Jesus já se insurge contra esta alegação, né, dos fariseus. Então, o que Jesus, né, qual que é aqui a estratégia de Jesus, se podemos dizer assim, né, em relação a responder essas críticas que eles fazem? Ora, vocês não lavam as mãos, estão comendo com mãos impuras, né? E o que Jesus faz aqui? Ele recorre exatamente às leis antigas dos profetas. Então Jesus aqui, ele recorre ao profeta Isaías para responder aos doutores da lei. Então vejam, Jesus ele diz o seguinte: Isaías, com muita razão, profetizou de vós hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, o seu coração está longe de mim. E aí nós chegamos, então, ao versículo 7, que Emmanuel faz alusão. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Isto está no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Tá certo? Então, Jesus, ele cita o profeta Isaías, a própria escritura antiga, de que ele fora, então, interpelado, né? Porque vejam que os doutores da lei, os fariseus, os escribas, conheciam muito bem os profetas, as leis dos profetas antigos. Então, Jesus se utiliza disso, né? Em Isaías capítulo 29, versículo 13, né? E Jesus, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Olha só que interessante, né? Jesus está dizendo o seguinte, que vocês estão deixando os mandamentos de Deus, né? Estão deixando os mandamentos de Deus para se apegar à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Olha só o que Jesus ele nos traz, né? O ensinamento que ele nos traz, que em nome de Deus, né, das leis de Deus, os que eram ditos doutores das leis, né, eles invalidavam o mandamento de Deus para estabelecer a própria tradição, ou seja, como se fossem as próprias leis, né? E aí, alijando já as leis de Deus e estabelecendo as suas próprias leis, tá certo? Então, isto é um fato pernicioso que Jesus ele vem nos alertar, né? Então, neste diálogo com os fariseus, vejam, Jesus nos exemplifica, né, na prática isso. Pois Moisés disse, né, e aí ele citando a lei mosaica, honra, né, teu pai e tua mãe, todo aquele que é amaldiçoado. Então ele vem dizer, né, que eles estão deturpando as leis, né, as leis que eles apregou ou apregoavam, né? Então ele vem seguindo que tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes Jesus: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. O bom entendedor, meia palavra basta. E aí, quando deixou o povo e entrou em casa, seus discípulos perguntaram acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim, ele declarava puros todos os alimentos. E acrescenta: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos,
devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Então vejam este ensinamento, né? Nós temos aqui os 13, né, vícios citados pelo evangelista Marcos, né? Então, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Os 13 vícios. Então, ocorre que não seria, é o que Jesus nos traz hoje, neste ensinamento, né, que não seria algo que entra, né, de maneira, entre aspas, impura, por não ter lavado as mãos, né, que macula o homem, né, esses vícios, o que entra pela boca, mas sim o que sai do homem, né, os seus impulsos, os seus desejos, os seus pensamentos, né, porque todas as ações decorrem de algo interno. Esta é a importância do orar e vigiar, de nós prescrutarmos, né, os nossos desejos, o âmago do nosso coração, que é de lá que emergem as nossas atitudes. Então, Jesus nos dá um ensinamento muito importante aqui, que não necessariamente limpando a parte externa, né, que nós vamos nos purificar, mas sim o nosso templo interno, né, do nosso pensamento, do nosso corpo, mas internamente, do nosso corpo espiritual, tá certo? Então, este é, de fato, o contexto do versículo que Emmanuel nos traz, neste capítulo 37, né? E Emmanuel, o que ele nos diz sobre isso? Ele discorre no seguinte sentido: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada, né? Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente, ou seja, nós não temos dúvidas de que o cristianismo, né, ele é um dos pilares da civilização ocidental, né? Cumpre notar, contudo, Emmanuel segue, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais. Por quê? Logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo. Vejam, na presunção de honrar o Cristo, né? Semeando em verdade separatismo e destruição. Vejam que nós falamos disto, né, no capítulo anterior, no capítulo 36, por ocasião de que Emmanuel nos trazia heresias, né? Este capítulo ele versava sobre as heresias, então nós falamos bastante desta questão até da hipocrisia mesmo, né? De professar algo, né? Alguma prática, e que de fato não estava introjetado, que seja realmente o que nós proferimos do que nós realmente sentimos, né? Em última instância, do que nós sentimos. Então, quando ele diz que a essência cristã em seus institutos, ou seja, nas suas instituições, né, não passou de um sopro sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações, decretos, a presunção de honrar a Cristo, semana em verdade, separatismo e destruição. Então, nós falamos sobre isso. Quantas denominações, né, eclesiásticas, quantas instituições religiosas existem hoje, né, que está sob o arcabouço do cristianismo, sob a denominação do cristianismo, né? Então, nós encontramos hoje quantas vertentes cristãs, tá certo? É o que Emmanuel vem nos dizer, que mais separam, na verdade, do que unem os homens. E, em última instância, qual seria a função de uma religião? Nos ligar a Deus. Porém, nós podemos nos ligar a Deus se nós estamos cada vez mais nos separando como homens. Então, nós deveríamos pensar se essas instituições, o que elas trouxeram, qual é o legado. Então, quando diz aqui, após o ministério do Divino Mestre, é a sua passagem, seus ensinamentos, até mesmo desta feita que nós estamos aqui mencionando. Por quê?
porque ele está sendo interpelado, né, e tendo aí digamos assim, um diálogo com os fariseus que eram detentores das leis da época. E o que Emmanuel nos traz? Que mais houve separatismo com os institutos ditos cristãos. Então, isso é muito grave, né? Porque o que realmente Cristo veio nos trazer e o que as instituições cristãs elas estão realmente a consolidar uma separação mais do que uma união. Então, é para se pensar. É o que Emmanuel vem nos trazer para a nossa reflexão de hoje. Então, os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Então, como se fossem detentores ou usurpadores deste nome cristianismo, ou até mesmo Cristo, para poder balizar e construir as suas instituições, né, potentosas, né, e muitas vezes impérios, né, em nome do cristianismo, né. Então vejam que Jesus ele se insurge contra isso, né, contra esses que ele chama de hipócritas. Nós vimos no capítulo passado que ele usa palavras duríssimas, né, como raça de víboras. Até mesmo chega a esse ponto. Por quê? Porque são pessoas que realmente não praticam, né, o que apregou. Então, Emmanuel, ele segue dizendo: todos eles escreveram e ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, né? Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, em vão procuraram honrar de fato o Salvador, mas sim, talvez, procuraram honrar a sua instituição, né? Numa forma, mais uma forma de poder que se vê comumente pela esteira da história humana. Então, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Caprichos humanos. Então, nem sempre é o melhor do capricho humano que eu vá colocar numa instituição, ou numa instituição que eu elabore, né, para que se diga cristã, aquilo realmente, de fato, está no âmago do que Cristo veio nos trazer, né? Quanto do homem tem ali, né, do próprio homem, não do que vem dos céus, do evangelho e dos dons do Espírito que Jesus vem nos ensinar, principalmente no Ato dos Apóstolos, né? Porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Isto é muito atual, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que Cristo veio pessoalmente a nós. Vejam quanta coisa mudou de lá para cá. Emmanuel nos traz que praticamente nada no campo das ideias. Nós ainda nos digladiamos, né, no campo das ideias. Né? Então, se isso está posto ainda, né, né, após 2000 anos, né, o que nós avançamos de fato no campo das ideias? O que ele diz? Apenas com diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Então, o que mudou foi só o cenário, né? O que mudou foi só o cenário. Então, todos os atores estão aí. Então, o que de fato ocorre é que ainda o farisaísmo, né, com os seus dogmas, né, os templos, né, sempre preconizando ou tendo em alta conta, né, prioritariamente a exterioridade, né, a suntuosidade dos templos, né, que nós vemos, né, muitas vezes dando muito valor a algo exterior, né, o sinédrio, que é aquela coisa pro forma, do julgamento do outro, sem olhar realmente para si, os seus atos, né, então o sinédrio, o próprio pretório e a corte de César, né, com o seu materialismo emblemático ali da corte de César. Então vejam que uma suntuosidade, né, ali arquitetural, né? Então algo que é muito exterior, mas de fato será que essas leis, né, até mesmo dessas pessoas que têm estes valores, será que essas leis estão muito próximas das leis de Deus ou
será que não? Então, até mesmo se arrogando a dizer, como que você come com as mãos impuras? Então, vejam a hipocrisia, até nas palavras de Cristo, que usa essa palavra, né, de você querer condenar a outrem por algo que de fato está distante das leis de Deus. E Jesus dá uma lição aí que realmente é inabalável. Por quê? Porque ele diz que não é o que entra pela boca que vai macular, né, ou sujar, entre aspas, né, o homem, e sim o que sai, porque o que entra não vai ao seu coração, ou seja, vai às vísceras e depois à excreção, mas o que sai do homem, seus pensamentos, palavras, que sai de fato do seu coração. Então Jesus, mais uma vez, nos ensinando, e Emmanuel agora nos trazendo que muito pouco caminhamos desde este diálogo com os fariseus, os doutores da lei. E nós encontramos em todas as instituições, principalmente nas instituições ditas detentoras das leis, talvez ainda, né, isto muito enraizado, né, esta hipocrisia de fato. E Emmanuel conclui: importa reconhecer deste modo que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Vejam, quando Emmanuel nos traz, e aqui uma curiosidade, para quem tem curiosidade, né, sobre essas questões de o culto, né, ele fala aqui, né, o culto sem justiça, né, que é o que Marcos nos traz. Aqui, como curiosidade, quem quiser, eu trouxe aqui para vocês alguns outros profetas, porque o que Jesus faz aqui? Ele recorre às leis antigas, aos profetas antigos, para refutar e para responder às críticas dos fariseus e dos doutores da lei. Então, para isso, ele se utiliza de Marcos, capítulo 7, versículo 7, e eu quero trazer alguns outros para que vocês possam buscar, e assim, para quem quiser, né, aprofundar, nós encontramos nos profetas aqui, alguns, tem muito mais, mas eu trouxe só alguns, em Isaías, capítulo 1, versículo de 10 ao 18, eu vou citar onde nós encontramos essa questão da hipocrisia, do culto pro forma, e não realmente da vivência das leis que Jesus veio nos trazer, as leis de Deus, de fato. Então, nós encontramos isso em Isaías, né? Também capítulo 29, versículo 13, em Isaías também, capítulo 58, de 1 a 12, versículo, em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 7, versículo de 1 a 28, profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 a 25, e profeta Zacarias, capítulo 7. Então, nós podemos encontrar essas questões, né? Então, vejam, quando Emmanuel propriamente nos traz que a base da civilização ocidental, ela tem o cristianismo, né? É como eu sempre digo, óbvio, que os três pilares da civilização ocidental são a religião judaico-cristã, a ciência grega e o direito romano. Isso é inegável. Mas tem outras influências. Existem outras influências. Porém, elas não foram, né? O Ocidente não aderiu isto, né? Por qualquer que seja sejam os motivos, né? As outras culturas que vieram a se incorporar de forma paralela, né, e não na sua base, elas foram tidas muitas vezes como exóticas, como até hoje, e assim, aos poucos são então estudadas e sendo introjetadas mais dentro da cultura ocidental, mas na base antiga, esse pilar, esse tripé, eu diria. Então, quando nós temos aqui que Emmanuel traz um sopro cristão, realmente porque foi um sopro, né? O sopro que na igreja primitiva, após já 200, 300 anos ali, começaram os concílios, as reformas. E é isso que Emmanuel nos traz, que as modificações institucionais que o homem trouxe às religiões, principalmente a religião judaico-cristã, o que acontece é que elas foram, sim, sendo impregnadas de
de atributos muito humanos, no sentido de até mesmo das viciações humanas. Então, isto foi permeando, sendo enxertado dentro do que se chama as religiões cristãs, ou se chamam as religiões cristãs. Então, vejam, é muito importante que nós entendamos o que Emmanuel nos traz aqui. Então, ele trouxe no capítulo anterior heresias e hoje honras vãs. O que essas honras vãs elas querem dizer é que nós não podemos ter como honras do mundo. Então, os próprios doutores da lei, os fariseus, eles tinham honras que eram proformas, que realmente eram dos homens, e eles mesmos instituíam as suas próprias honrarias, vejam. Então, de que forma eles estão perto das leis de Deus? Estão próximos ou estão longe? O que Jesus nos traz? Nos aproxima, né? O Evangelho, a Boa Nova, Jesus vem nos aproximar das leis de Deus. E por isso, muitas vezes, foram perseguidos, mortos, todos os seguidores de Cristo. Por quê? Quase todos foram mortos e perseguidos. Porque essa distância das leis instituídas e que Jesus vem trazer as leis de Deus, o homem já está tão distante disso que ele não aceita, porque vai mexer no status quo e em bases que o próprio homem se arrogou a se colocar. Então, vejam a importância de, muitas vezes, sim, algum sofrimento no sentido de que estás mais próximo das leis de Deus, muitas vezes é sofrimento no mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus traz isso dizendo, aqui não é, de fato, um local onde todas as leis divinas estão sendo entendidas. Pelo contrário, senão ele não viria. Ele não viria. E ele veio completar as leis mosaicas. Ele nunca fala que veio destituir. Mas as leis humanas, como as leis mosaicas também, nós podemos observar que elas são parte também de um progresso da civilização humana. Então, vejam, se nós temos o direito romano na base, hoje, do nosso direito contemporâneo, é muito importante que nós analisemos que, de fato, as leis que são úteis ou que vigoram numa sociedade, ela está diretamente ligada ao grau de consciência e até mesmo de elevação moral daquele povo. Né? Por quê? Porque, de fato, se há um balizamento, se há leis que regem aquela sociedade, é porque, de fato, ainda há necessidade daquele balizamento. Então, quando nós pegamos o direito romano, que é a base, né, do nosso direito de hoje, nós encontramos ali no seu bojo, né, por exemplo, a lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas, ela é uma lei antiga que está no bojo do direito romano antigo. Então, no direito romano, depois até mesmo na Grécia e propriamente em Esparta, nós observamos leis que hoje são tidas como talvez abjetas, abomináveis. Então, à época, o que estava no bojo dessas leis, preconizava, por exemplo, que pessoas que não estavam no padrão de perfeição física, como, por exemplo, os deficientes à época, haveriam de ser eliminados. Por quê? Porque deveria existir este balizamento. Então, era, pelas leis da época, permitido a eliminar alguém que nascesse com alguma deficiência física. Então, mas isso é algo abominável, errado, ou seja, pela nossa consciência de hoje? Sim, pela nossa consciência de hoje, talvez sim. Porém, pela consciência da sociedade da época, aquilo era perfeitamente plausível. Agora, não tão perfeitamente assim, eu diria. Por quê? Por outro lado, vejam, e aí nós vamos fazer uma intersecção entre as leis constituídas por os legisladores e da época do homem, ou das épocas históricas, e das leis de Deus. Vejam, havia
nessas leis algo que dizia que tais pessoas não seriam incluídas, de acordo com estas leis, naquela sociedade. Ponto pacífico das leis da época. Isto, por outro lado, em contrapartida, não impedia dos familiares e das mães, por exemplo, daquelas pessoas que eram concebidas e nasciam com as deficiências, de serem escondidas, por exemplo, nas suas casas, de serem protegidas, e muitas vezes viviam uma vida toda escondidas da sociedade. Vejam, o que isso nos demonstra? Isto nos demonstra que muitas vezes aquela lei constituída, né, por aqueles que legislam, ou que preconizavam, tinham, por algum motivo, vamos dizer assim, metaforicamente, a caneta nas mãos, elas estão tão distantes das leis de Deus que os próprios seres humanos, aí num âmbito individual mais instintivo, eu diria mais humano, protegiam as pessoas que, pela lei, deveriam ser mortas. Então, vejam, uma coisa é uma lei que nós vemos ao longo da história que foi se modificando. Eu estou dizendo uma lei no geral, tá? Não de um povo da Europa, do Ocidente, do Oriente. Eu estou dizendo que as leis, vamos pegar aqui o Ocidente, que foram sendo modificadas ao longo do tempo, elas não contêm mais estas prerrogativas, elas não contêm mais, não preconizam mais isto, tá certo? Agora, na época que isto era posto para a sociedade como uma coisa natural, e natural aí, em aspas bem grandes, por quê? Porque, de fato, uma lei natural, quem está mais próximo da lei natural? A lei do homem, que preconiza isso, está mais próximo da lei divina, que preconiza a morte de um ser por não estar num padrão ideal daquela sociedade à época, ou a pessoa que, ao revés da lei, né, à margem da lei, neste exemplo, nesta época, ela esconde essa pessoa para que não haja esse assassinato, né? Por quê? Porque algo de tão natural está no ser, de que ele não consegue ir ao encontro desta lei, que acaba por desconhecer, né, e viver desconhecendo esta parte da lei. Então, vejam, uma coisa é a parte do direito que trata, né, pontualmente de algumas coisas que aquela sociedade ela preconiza como o ideal. E a outra coisa são as leis divinas e de Deus que Jesus trata. E Jesus nos traz até hoje. Então, por aí, nós podemos fazer uma reflexão acerca do quanto, né, e aí qualitativamente, do quanto nós estamos, a nossa sociedade está próxima das leis de Deus, ou distante das leis de Deus. Vejam, talvez todas as leis humanas sejam ensaios do que seja para nós chegarmos a uma lei divina, a uma lei eterna, imutável, que já existe. E por que é a dor? Por que é o sofrimento? Porque nós estamos caminhando em direção a essas leis divinas. Nós não chegamos lá, talvez quando nós cheguemos mais próximos das leis divinas, nós vamos abrandando o nosso sofrimento, apacentando nossos corações. Até lá, nós estamos em luta, numa luta em glória. Por quê? É uma luta do homem tentando impor as leis sociais pela própria imperfeição humana, enquanto a lei de Deus ela já está posta desde que o universo foi criado. Então vejam, o homem, quando está longe das leis de Deus, ele sente esse sofrimento. Esse sofrimento, em última instância, ele é a distância verdadeira de Deus. Tá certo? Então,
Quando nós falamos de leis humanas, quando nós falamos do direito humano, eles são ensaios, eles são tentativas de balizar algo. As leis mosaicas, não roubarás, não matarás. Por quê? Porque isso existia. Isso existia, então precisaria que uma lei, né, impedisse, balizasse, regesse, né, os comportamentos daqueles homens ainda muito crus, muito brutos no sentido moral, espiritual. Vejam. Então, separemos aqui como Jesus nos abre este caminho para que nós possamos separar aqui o que são as leis do homem, que aparentemente podem nos dar um ar de suntuosidade, um ar de propriedade, mas é um ar que passa como um sopro. E, de fato, as leis de Deus que estão já ali preconizadas em toda existência, em todos os graus da vida, não só humana. Então, vejam, é importante que Emmanuel nos traga isso para que nós observemos, talvez, a fragilidade do que nós chamamos de leis hoje. Né? Por isso essa confusão. É como Emmanuel nos traz. Por isso, hoje, nós temos um campo de batalha das ideias. Vejam, por que precisaríamos de batalharmos pelas ideias diferentes? Eu batalho pela ideia A, o outro batalha pela ideia B, C, enfim, quantos e quantos e quantos absurdos, né? Quantas mortes, quantas atrocidades foram cometidas por nós mesmos, né? Simplesmente por defendermos ideias. O que ele diz? O campo das ideias. Nada mudou, nada mudou. O que mudou foi só o cenário. Porque o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César estão aí. Estão aí para quem tem olhos de ver e quem tem ouvidos de ouvir. Então, vejam, o que nós temos, de fato, aqui, são os ensinamentos de Jesus, que nos traz, sim, o reino dos céus como um caminho, verdade e a vida, né? Mas ele não disse que seria fácil esse caminho. Pelo contrário, que quer me seguir ou vir após a mim, pegue a sua cruz e me siga. Por que ele disse isso? Porque ainda não estamos, obviamente, no reino dos céus. Nós estamos implantando isso. Né? Ele veio para isso, mas nós estamos distante ainda. Né? É por isso que há o sofrimento, é por isso que ele diz, pegue sua cruz. É por isso que ele disse, eu vim trazer a espada. E ninguém entende isso. Por quê? Porque ele sabe que há muitas lutas para nós podermos implantar com a consciência que o ser humano tem hoje o reino dos céus. Vejam, então, Jesus não nos dá a inocência de que nós já encontramos aqui o paraíso. Pelo contrário, Jesus, ele, antes de se despedir, ele levou todos os seus apóstolos para a Fenícia, para mostrar a eles todas as atrocidades que ainda cometiam em nome de Deus. Sacrifícios humanos, coisas, né, de oferendas a Deus, a deuses, né, pagãos. Então, Cristo nos traz realmente uma fé alicerçada e fundada na realidade de onde nós estamos, mas ele nos traz também. Meu reino não é deste mundo. Então, que nós temos sim uma meta, nós temos algo para alcançar, mas talvez nós estejamos ainda longe, né? Longe. E não é com palavras bonitas, com adornos, com templos, né, que nós vamos fazer isto. Ele nos traz que é pelo Espírito, pelos dons do Espírito. É muito interessante, né, que isso me lembra muito a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Né? E Paulo diz o seguinte: é porventura a favor dos homens que eu procuro? É porventura a favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo.
Quando Paulo endereça esta carta, que tem este trecho aos irmãos da Galácia, o que Paulo tem ali? Ele tem uma, dentre tantas batalhas que Paulo enfrentou no seu apostolado, porque vejam, onde ele ia era preso, açoitado, né? Enfim, ele teve muitas batalhas. Aonde ele ia, ele tinha problemas, que é o que nós estamos falando aqui, das leis do mundo, né? Que estão ali arraigadas ainda, né, na humanidade. Então, por exemplo, o que nós estamos trazendo aqui, que Emmanuel nos trouxe também, dessa coisa da hipocrisia, do falar, mas não sentir, Paulo tinha um problema, né? Durante seu ministério, que era até mesmo os judeus mais fervorosos e mais radicais, digamos assim, pela questão da circuncisão mesmo, né? Então vejam, Paulo, depois quando ele fez outras, com Barnabé e Tito, quando ele fazia as suas viagens, teve um certo momento que ele teve que se deparar com uma problemática muito grave dessa parte das crenças mais antigas, porque a circuncisão era tido algo, obviamente que uma modificação no corpo, né, que era tida, até hoje né, pelos judeus como algo de purificação, enfim, tem toda uma história sobre o porquê disso, né, e de um símbolo, de uma sinalização no corpo físico. Só que Paulo, com os convertidos, ele não exigia a circuncisão, né? Então vejam, isso causou problemas para Paulo, né? Causou problemas para Paulo. Então ele dizia realmente, né? E aqui também não vamos entrar nessa questão específica, talvez num outro momento, né? Para não alargarmos muito, né? Este capítulo, mas em última instância, né? O que Paulo ele disse e com esta carta, né? Endereçada aos Gálatas é que nós não deveríamos nos balizar por essas questões físicas ou pro forma que as leis antigas, elas muitas vezes apregoavam, como o lavar das mãos, que diziam que sem isso estaríamos ingerindo algo impuro, com o corpo impuro, né? O próprio procedimento de encostar em alguém que estava doente na época, tinha que haver um procedimento de lavagem, purificação, enfim, todas essas questões, né? E Paulo dizia que nós não deveríamos nos balizar tanto por isso, mas sim de fato, pelo Espírito. Nos deixarmos levar pelo Espírito, que muitas vezes ele nos diz, né, a consciência, onde estão escritas leis divinas, o livro dos Espíritos nos traz isso na questão 621, propriamente que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, quando nós nos aproximamos, de fato, do nosso ser, do nosso espírito, nós começamos a tentar entender melhor. E quando o homem ele está somente voltado para fora, né, e por toda a mazela que tem no campo humano, ele muitas vezes se perde nessas leis e derrapa muito nessas questões, achando que está pregoando algo bom, mas muitas vezes nós estamos andando em círculo nessas questões. É por isso que o Evangelho, é por isso que o próprio exemplo de Paulo, né, de Jesus, né, dos evangelistas nos trazem, que nós precisamos estarmos ou estar alinhados com as leis de Deus. E aos poucos nós vamos conseguindo, né, isto deixando fluir através do nosso espírito, nossa verdadeira consciência, para que nós aos poucos, né, vamos alinhando-nos com as leis de Deus. Então, esta seria a meta, o caminho, né, como Jesus nos traz. E é a verdadeira lei, a verdade, né? E a vida, né? Então, tereis vida e vida em abundância, sem o sofrimento mais. Então, quiçá um dia nós chegaremos lá, mas é importante que nós reflitamos e façamos esses cortes históricos também, analisando as mazelas humanas, analisando, de fato, né, o que é dito, o que é sentido, o que é apregoado, o que é feito, né? Então, desta forma, sim, pode haver dores? Pode. Sofrimento? Também. Não nos iludamos com isso. Por quê? Porque nós ainda estamos no caminho. No caminho nós encontramos pedras, nós encontramos
lugares inóspitos que muitas vezes nós precisamos abrir a picadas, né? Nós precisamos abrir caminhos que ainda não existem. Sim, esse é o nosso trabalho, senão não estaríamos aqui. Mas tudo isso faz parte da semeadura. Nós vamos semeando, sim, como semearam os que vieram antes de nós. E talvez assim possa em algum momento, quando Deus achar que deve fazer crescer esse nosso plantio, né? Mas nós precisamos olhar para essas coisas, sim. E com um olhar, não um olhar ingênuo, mas um olhar realista. Mas sempre guardando, como diria Paulo, guardando a fé. Completando a carreira, como ele fez, guardando a fé. Então, esta é a proposta de Emmanuel, a proposta de Marcos, evangelista, né? E do próprio Jesus, que vem aqui nos dar uma luz, a luz para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que é o evangelho de fato, redivivo, que é ele próprio, a própria vivência, os exemplos de Jesus. Né? Então, o evangelho não é um calhamaço de papel. O evangelho é o próprio Jesus, é o que ele veio nos trazer. E nós estamos, sim, mais alinhados com as leis de Deus, quando através dele, por isso que ele é o caminho, ele vem nos dar um caminho, ele veio atualizar-nos as leis. Né? Então, com este caminho que nos foi dado, por misericórdia de Deus, com seu Filho que é Jesus, nós temos um caminho. Então vejam, a providência divina nunca nos abandona. É fácil? Nem sempre será fácil. Vejam a vida de Jesus, os próprios apóstolos. Mas na medida que nós vamos avançando, nós não precisaríamos, de repente, ter algumas preconizações, leis, né? Como nós dizemos, né? Se eu preciso ter uma lei, e aqui um exemplo bem comezinho, né? Se eu preciso ter uma lei para não jogar um lixo na rua, no chão, que é de todos, que é um caminho comum a todos ali, e jogar aquele lixo ali, porque eu não estou jogando para fora nada, eu estou jogando para a nossa casa, para o nosso planeta. Então, um exemplo super simples que é, se você tem uma lei para não jogar um lixo na rua, por exemplo, então que grau que está aquele povo que ainda pratica aquilo? Então, precisa-se de uma lei para isso. Então, vamos analisar, né, se essas leis estão dentro de nós, com o que nós estamos alinhados com a lei de Deus, com a lei divina, que nós não precisaríamos tanto de nos preocuparmos com as leis dos homens. Fica aqui essa reflexão. Então, cada qual com a sua consciência, com seu grau de entendimento, né, e reflita da melhor maneira. Então, encerramos aqui este capítulo 37. Trouxemos Paulo também, né? E então nos encontramos no capítulo 38, no próximo capítulo.